Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um filme. Eu escolhi um filme que, eu acho que os fãs de Metallica vão gostar. Some Kind of Monster, do Metallica. É curioso porque esse disco retrata o processo de gravação do Saint Anger, o disco de 2003 deles, que muitos fãs falam que é o pior disco deles, mas em contrapartida deu origem a um dos documentários de rock que eu mais gosto. Realmente é um filme muito interessante, mostra bem os bastidores, como funciona uma banda de rock e, mais importante, como funciona uma banda de rock no momento de calamidade, né? Os caras estavam, eu não sei como... O problema desse filme é que a gente sabe o fim da história, a gente sabe que o Metallica está aí até hoje, lançou o Death Magnetic, lançou o disco com Lou Reed, eles continuaram dando bons shows, tudo, mas a sensação que você tem aqui é que a qualquer hora alguém vai dar porrada na cara de alguém e o negócio vai acabar, né, a qualquer momento. E voltando um pouquinho no tempo, assim, falando sobre a história do Metallica, eles têm o primeiro disco deles, o Kill 'Em All, que é o meu predileto. Hoje eu fiz essa enquete lá no Facebook, na página do canal, eu acho que o Ride the Lightning ganhou, mas eu fico com Kill 'Em All. E o Metallica passou por poucas e boas, né? Porque de cara o primeiro disco quase que não foi lançado. Era muita confusão, muita droga. O Dave Mustaine lá foi embora da banda antes desse primeiro disco. E foi um disco importante porque tinha o heavy metal lá dos anos 70, aí teve o punk que deixou o metal um pouco de lado, mas aí surgiu o Metallica que expandiu isso, expandiu os limites do thrash metal, né? O subgênero do metal. Então a banda importante que, além de ter tido problema aí com Dave Mustaine, não sei o que, em 1986 passou pela perda também do Cliff Burton no acidente de ônibus, perdeu um dos maiores baixistas da história do rock. Aí nos anos 90, no início, eles lançaram Black Album, que foi o disco que colocou o Metallica meio que no mainstream, vamos dizer assim. Os clipes rolavam alucinadamente na MTV, que também estava surgindo no Brasil na mesma época. Então eles tiveram, para o bem e para o mal, né? Os fãs mais antigos reclamam um pouco, mas eles conquistaram uma legião muito grande de fãs. Mas depois do Black Album as coisas começaram a desandar um pouco. Eles lançaram Load em 96, que foi um disco muito criticado. O Reload. Aí eles deram um tiro no pé também com aquela briga contra o Napster, né? Que ao invés deles se unirem nessa coisa, a internet está tomando conta, vamos ver o que a gente faz, eles processaram, ficaram super mal vistos por todo mundo, especialmente pelos fãs. Era um momento que eles ficaram até com cabelo curto e até o corte de cabelo era motivo para crítica. Também uma aproximação com o nu metal que descaracterizou um pouco o som característico da banda. Então quando eles entraram em estúdio para gravar o Saint Anger, o clima não podia estar pior. Era um querendo dar um tiro no outro. O Jason Newsted, do baixista, já tinha caído fora durante esse processo de gravação. O James Hetfield foi para uma clínica de reabilitação também, ele não conseguia mais nem tocar a guitarra dele. A barra estava muito pesada. Tem até um psicólogo no meio da parada que faz sessões lá com os integrantes individualmente, depois todo mundo em grupo, aquela terapia em grupo que um fica falando mal do outro, falando de todos os problemas. E o clima estava tão pesado, como eu falei, que tem um momento do filme que você fica tenso, porque o James só reclama e fala, fica falando fuck o tempo todo, fuck. Aí o Lars fala, porra, você tá aí reclamando o tempo todo, falando fuck. Aí o Lars começa a berrar na cara do James, fuck, cuspindo assim na cara. Aí você fala, caramba, isso daí vai dar alguma merda, vai dar alguma coisa. Só que o James Hetfield fica lá impassivo, sabe que tem alguma coisa lá esquisita, né? Aquele momento, é que nem quando você recebe um e-mail meio esquisito de algum amigo teu, você fica naquela, pô, vou responder agora, e você fala, não, amanhã eu respondo, ou então não respondo, porque senão você sabe que vai dar encrenca. Esse daí era um caso típico, ainda bem que não deu, né? Porque a banda tá aí e poderia ter terminado durante a gravação desse disco. E tem um momento que pra mim é um momento de virada desse filme, que é quando uma estação de rádio chama o Metallica para gravar uma espécie de propaganda sobre a rádio, não sei se era um jingle, alguma coisa. O empresário fala, tem que fazer isso para elogiar a gente, não sei o quê. E nisso os integrantes da banda se juntam e meio que falam, não é por aí não, pô, a gente não precisa disso, nós somos o Metallica.
E aí parece que aí eles realizam a importância deles, tudo de novo, e voltam a ser o Metallica. Inclusive eles fazem uma música sobre esse episódio. Pra mim foi a grande reviravolta, né? O turning point do filme. E é legal também porque nesse filme a gente vê o processo de escolha do novo baixista. O Robert Trujillo ganhou. E você vê várias pessoas ensaiando as reuniões, o que você acha desse, o que você acha daquele. Então, em alguns momentos é quase que um Big Brother Metallica, né? Você acompanha muito de perto, fica assim curioso para ver o que acontece. Enfim, é muito legal. Foram 715 dias de produção desse disco, contando o tempo que o James Hetfield foi para reabilitação, não sei o quê, e o documentário meio que vai, não dia a dia, que seria impossível, mas vai numa ordem cronológica que você fica muito ansioso, você não consegue parar de ver esse filme no meio. Acho que até o cara que não é fã do Metallica vem, pô, que porra é essa? Eu quero ver até o final para ver o que vai dar essa história, né? E o filme meio que termina eles voltando aos palcos, voltando a ser o Metallica, né? Num evento da MTV, que inclusive é quando o baixista novo estreia. Aí eles gravam um clipe de Saint Anger na prisão de San Quentin, onde o Johnny Cash gravou um disco ao vivo histórico. E o James Hetfield termina o filme dizendo que esse foi o maior capítulo da vida dele. Eu acredito que tenha sido mesmo. Documentário legal, como eu falei, o defeito é a gente já saber o final dessa história. Acho que se você for mostrar para um sobrinho teu de 11 anos que não saiba direito o que é isso, ele vai ficar... de repente vai ter mais graça para ele, porque a gente tem muita impressão, essa banda vai acabar, não é possível, não vai sair disco, vai dar alguma confusão. Como eu falei, ainda bem que não dá. E uma vez eu falei sobre um disco do Metallica, não sei se eu falei sobre um disco, eu fiz algum vídeo falando sobre Metallica. Não, foi o top 5 dos discos mais decepcionantes do rock. Eu coloquei o Saint Anger em primeiro lugar. E muitos fãs, assim, praticamente me convenceram. O Saint Anger nem é pior, assim, o Loads e o Reloads é muito pior. Tem gente que não gosta lá do disco de covers dele. E eu queria saber de vocês, assim, pra você, qual é o ponto mais baixo da carreira do Metallica. E se eles conseguiram sair, se você acha que o Metallica hoje voltou a ser uma banda legal. Deixa aqui nos comentários, amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau!